Olá pessoal! Hoje no canal Bate-Papo de Ciência e Cultura com o professor Schinitti, que sou eu, falaremos sobre a ciência por trás da música. Ondulatória, acústica, química e biologia serão os conteúdos deste vídeo. Antes de começarmos, já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e curta o vídeo para eu saber se você gostou ou não. Aproveitando, deixe um comentário se você quer mais conteúdos como este. Para quem não sabe, além da biologia, eu comecei a estudar música quando eu era adolescente. Comecei a aprender órgão eletrônico e depois passei para o teclado. Alguns anos mais tarde, formei uma banda de rock clássico e pop dos anos 70 e 80, a Stable, e comecei a fazer licenciatura em música na Universidade Federal do Paraná, e parei no meio do caminho porque infelizmente fazer música na faculdade é muito mais difícil do que ser instrumentista amador. Por isso, quem acha que música é fácil de fazer, digo que só dou risada, tipo quando dizem que não tem matemática na biologia. A primeira coisa que devemos pensar é que a música está presente na humanidade há tempos imemoriais. O instrumento musical mais antigo já encontrado é o que os arqueólogos supõem ser uma flauta entalhada no osso de uma águia. Esse instrumento tem cerca de 67 a 40 mil anos e foi encontrada justamente com mais 3 flautas de marfim, e foi descoberta numa caverna da Alemanha e o único associado à cultura dos homens de Neandertal. Mas biologicamente, a música não é uma exclusividade dos seres humanos. Entretanto, vários animais também reconhecem sons e interagem com eles, como os pássaros, e até animais como cães, onde uma pesquisa feita na Universidade de Queen, na Irlanda, testaram 50 cães e descobriram que eles se acalmavam com música erudita e se tornavam agitados com pop rock. No entanto, não é possível afirmar que os animais reconheçam a música como nós a reconhecemos. Teve até compositores como Kirk Nurok, que compôs peças para serem acompanhadas por cães uivando e latindo. Quem quiser, procure na internet, tem ali o compositor em vários vídeos no YouTube. Os cães, voltando, eles uivam porque seus antepassados lobos uivavam. Um lobo uiva para que possa reunir a matilha enquanto cães uivam para demonstrar solidão ou para interagir com outros cães. Só que cães e lobos não cantam em uníssono. Eles percebem o tom do uivo e tentam emitir sons que não são do mesmo tom. Então tentam terminar o uivo, ou palavra difícil, num tom diferente. Por isso que quando um cachorro interage com um humano cantando ou um instrumento musical, eles sempre são notados porque tentam ir para outro tom e se satisfazem em conseguir isso. É uma brincadeira que cães que uivam muito gostam de fazer, se não estiverem se sentindo sozinhos. A estopinha, por exemplo, ela gosta de interagir uivando ou latindo quando nós falamos com ela. Entretanto, ela sempre tenta uivar diferente. Várias pesquisas mostram que alguns animais, como os pássaros e baleias, reconhecem a música. E para esses animais, aparentemente, eles sentem a música e podem desenvolver medo ou prazer. Então, para desespero de muitas pessoas, música não é o que separa a gente dos demais animais. O que pode nos separar deles, seja o fato de construirmos instrumentos musicais ou utilizar a música para diversos fins, todas as civilizações já descobertas desenvolveram música. Talvez os primeiros instrumentos musicais fossem de percussão porque são simples de confeccionar. E o que é música? Numa definição bem popular, música seria um conjunto de sons com melodia, harmonia e tempo. Mas hoje já se sabe que a definição é falha, pois existem e existiram vários tipos de música pela história. Hoje é um consenso de que a música é uma combinação de sons e silêncio, numa sequência simultânea que se desenvolve ao longo do tempo.
Por isso, as pessoas que gostam de classificar o gênero musical do coleguinha, geralmente coloca música em uma caixinha. E por causa do seu gosto musical, acha que música é só aquilo que ele gosta ou que faz parte do grupo social dele. O que é música hoje já foi considerado promíscuo ou vulgar ontem e pode ser assim considerada amanhã. Então, uma determinada música, como forma de arte, será música se um grupo de pessoas assim a definir. Agora, voltando às questões científicas da música, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a produção dos sons nesse sentido. A ondulatória pode nos explicar bastante coisa. A primeira coisa que devemos entender é que o som é uma onda mecânica que se propaga através da matéria. Toda onda é o resultado de uma sequência de compressão e relaxamento dessa onda, que perturba a matéria por oscilações que chamamos de pulso. Então, o que acontece? Temos um local, onde o som se origina. E esse local ele se movimenta, fazendo uma compressão e um relaxamento desse som. E aí a gente pode ver isso nas caixas de som, ok? Então, este movimento vai produzir o som como nós conhecemos. As ondas sonoras, então, elas têm a capacidade de transportar energia, sem, no entanto, transportar matéria. E como toda onda, ela vai ser formada por três partes. A crista, que é a parte mais alta, o nó, que fica no eixo central, e o vale, que é a parte mais baixa da onda. Entretanto, essa representação é muito simplificada, pois o som é uma onda tridimensional. Pense numa bolha que cresce, e várias bolhas surgindo a partir do ponto de origem do som. Você também pode ver o fenômeno de ondulatória quando você joga uma pedra no lago e aí você vê o movimento das ondas se formando a partir do ponto de origem. Mas o que define uma onda sonora de outra? A primeira coisa é o comprimento da onda, que é a distância percorrida entre duas cristas ou dois vales. A segunda coisa é a amplitude, que é a altura atingida por uma onda, que geralmente as pessoas chamam de volume. A terceira coisa é a velocidade, que obviamente é a velocidade que a onda leva para se propagar. A onda sonora, ela tem velocidades diferentes dependendo do material onde ela está se propagando. Em ambientes sólidos, ela se propaga com mais velocidade do que em ambientes líquidos e em ambientes gasosos por último. É só fazer esse experimento. Se você tem um corrimão de metal, você numa ponta coloca o ouvido nesse corrimão e uma pessoa do outro lado dá uma pancada no corrimão, você vai ouvir o som chegando em momentos diferentes. No ouvido que está no corrimão, você ouve mais rápido do que no ouvido que não está no corrimão, que está em contato com o ar. E por fim, a quarta coisa é a frequência, que é o número de oscilações que a produz em um determinado período de tempo. A unidade de medida de frequência é bem conhecida, é o Hertz. Por exemplo, se uma onda oscila 50 vezes em um segundo, dizemos que sua frequência é de 50 Hz. Uma outra característica do som, assim como toda onda, é interagir entre si. Quando dois vales ou duas cristas se encontram, temos o aumento da altura desse som. E quando um vale e uma crista se encontram, temos o cancelamento da mesma. Mas eu preciso saber isso para ser músico? Depende. Se o seu intuito é apenas tocar, é só saber tocar. Mas para quem trabalha com edição de áudio e mixagem, é fundamental. Por quê? Porque a nota musical é a frequência da onda. Por exemplo, a nota Lá é uma nota de 440 Hz, e assim será em qualquer instrumento musical. As frequências médias que um ser humano pode ouvir fica entre
20 e 20 mil Hz. Abaixo disso, chamamos de infrassom, e acima disso, chamamos de ultrassom. Então, para você produzir e mixar sons numa música, é necessário saber a intensidade ou volume dela, a frequência e o tom, e o timbre, que é o que nos faz distinguir o som de um violino e o de um piano. O timbre é o formato da onda sonora, e uma pessoa que trabalha com som deve saber muito sobre isso tudo para desenhar os sons que ela deseja. Claro que tem muita gente que faz isso de forma empírica, mas ao conhecer a física por trás do som, o trabalho fica muito mais simples do que gastar tempo com tentativa e erro. Por exemplo, a imagem mostra o formato de 3 notas Lá, o de um diapasão, o de um piano e o de um violino. E a partir dessas experiências, vários instrumentos foram sendo criados. Mas como começou o estudo da música? A primeira teoria musical no Ocidente foi descrita por Pitágoras, sim, o criador do Teorema dos Triângulos. Nessa época, não tínhamos a álgebra e as representações matemáticas como nós conhecemos. A geometria era a forma dos gregos para explicar os fenômenos da natureza. Então podemos dizer que, graças a Pitágoras, temos toda a música ocidental, desde o funk até a música clássica e a música erudita. E Pitágoras iniciou seus estudos em um instrumento chamado monocórdio, que é essa aí da imagem. Ao dedilhar a corda livre, ele percebeu o som que foi produzido. Esse som chamaremos de 1/1, ou 1 inteiro. Em seguida, quando ele pressionou o meio da corda, ou seja, 1/2, ou 1/2, ou 1/2, e a dedilhou novamente, ele notou que o som era basicamente o mesmo, mas agudo. Ele também notou que a corda vibrava o dobro de vezes da vibração da corda livre, e notou que era consonante, ou seja, era harmônica com o som anterior. Ao dividir a corda em 3 partes iguais, ou seja, 1/3, ele notou que o som produzido pelo terço da corda também era consonante com o som produzido pela metade da corda. Essa nota é chamada na música como quinta justa, porque ao dividir as notas em 4 frações, ele encontrou a quarta justa e assim por diante. Pitágoras observou que algumas notas eram consonantes e outras dissonantes, ou seja, uma nota às vezes não harmonizava com uma outra nota, ou seja, elas são desarmônicas em relação à corda livre. Pitágoras verificou que a quinta justa de um som, que agora chamaremos de nota, caía em uma das frações seguintes da nota justa original. Se a gente for converter isso na escala contemporânea, um Dó tem a sua quinta justa no Sol e essa tem uma quinta justa no Ré, e assim por diante, chegando às 12 notas possíveis até repetir tudo de novo. Assim teremos, bem grosseiramente, as 8 notas da escala: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e repetindo Dó, com notas intermediárias chamadas de semitons entre cada uma dessas notas. Infelizmente, essa técnica não funciona quando as notas começam a ficar muito graves ou muito agudas, porque o encadeamento começa a se afastar levemente da nota original. Ou seja, a frequência de uma nota numa oitava é levemente diferente da mesma nota na oitava seguinte. Isso levou a alguns problemas na afinação de instrumentos com muitas oitavas, como um piano. Hoje se sabe que isso acontece porque matematicamente essa divisão leva aos números irracionais, que não eram conhecidos na época. E para corrigir isso, os europeus criaram o sistema temperado, que padronizou tudo e, entre aspas, corrige os erros na escala musical. Entretanto, hoje se sabe que não foi Pitágoras que inventou essa padronização. Chineses, árabes e outros povos também já conheciam esses padrões e criaram suas teorias musicais.
Tanto é que podemos ver a diferença tonal que cada um desses povos tem em suas obras. Por exemplo, quando nós identificamos uma música árabe ou oriental, por exemplo. E o ritmo de uma música, o que ele é? Ele é a organização temporal de um som ou de um silêncio na música. Ou seja, quando ele entra e quando ele sai durante a execução da música. Ele determina onde cada som e cada silêncio se posiciona para que seja dado um sentido à obra. E essa percepção geralmente é dada pelos instrumentos percussivos, como a bateria, o prato, o tímpano e etc. Mas o ritmo também pode ser dado por notas musicais em destaques dentro de uma obra. Ouça esta obra, que é o primeiro movimento do concerto número 1 em Mi maior de Antônio Vivaldi. Alguns instrumentos percussivos, eles são harmônicos, como por exemplo o piano, porque ele martela as cordas, o xilofone, onde você martela os pedaços de metal ou de madeira e assim por diante. Alguém vai dizer que o cravo é um instrumento de percussão, obviamente, e é, mas podemos ver que nem sempre o ritmo é dado por tambores, pratos e outras percussões do senso comum. Algumas pesquisas dizem que a noção do ritmo vem do nosso ritmo cardíaco. Então, quando ouvimos uma música calma, nosso coração tende a desacelerar para acompanhar a música ou acelerar quando ouvimos músicas mais alegres. É a música mudando a fisiologia humana, porque nós teremos hormônios que circularão mais rápido ou mais devagar dentro do nosso corpo. Voltando ao som, ele depende sempre do meio material que o propaga. Então, o timbre é dado por esse material. Um violino tem um som semelhante a um contrabaixo, porque são basicamente feitos do mesmo material, mas possuem frequências diferentes, porque o som percorre mais material e ar no contrabaixo do que no violino. Se compararmos então com uma flauta, o timbre se modifica porque o material, tamanho e o ar vão ser diferentes. E a física não para por aí. A temperatura e a pressão do ambiente também vão dilatar ou contrair os materiais dos instrumentos e o ar atmosférico. Então, é sempre necessário afinar os instrumentos em ambientes diferentes. Por exemplo, tradicionalmente, quem afina a orquestra é o oboé, que emite a nota Lá de acordo com a sua condição física naquele ambiente. Então, todos os instrumentos se afinam naquela nota Lá do oboé. Então, quando a gente vê uma orquestra se afinando, é porque aqueles instrumentos, da última vez que ele tocou até aquele momento em que ele vai tocar, sofreu variações de temperatura e pressão diferentes que dilataram e contraíram o material e foram desafinando o instrumento. Uma curiosidade de músico velho: antigamente a gente afinava um instrumento como o violão com o sinal de linha dos telefones fixos, que é um Lá. Voltando à composição do ar atmosférico, também isso interfere na afinação e no timbre dos instrumentos, assim como a densidade e a umidade relativa do ar, pois são moléculas diferentes em concentrações diferentes que fazem com que tudo varie na harmonia da orquestra. Um outro exemplo: um violino afinado em Curitiba no inverno, ao se deslocar para Salvador no dia seguinte, deverá ser afinado novamente, pois agora ele está em um lugar mais quente. Então as cordas e o próprio violino vão dilatar lá na Bahia.
Por isso que as orquestras sempre afinam seus instrumentos minutos antes da apresentação. A mesma coisa acontece em uma banda de rock ou num grupo de samba. Então não fique bravo com o músico achando que ele não afinou o instrumento antes. A temperatura e a pressão do ar muda o tamanho do instrumento. Por isso que eu toco teclado. É eletrônico e não tem essas frescuras. Tô brincando. E se eu disser para vocês que a posição de cada instrumento na banda também tem um pouco de física? Pois é. Você já viu que em uma banda de rock, por exemplo, os instrumentos de corda ficam na frente da banda, com as guitarras de um lado e o baixo do outro, o vocalista no meio e a bateria ao fundo? Não é só estética, é física. A mesma coisa acontece na orquestra. A organização de uma orquestra foi feita de forma empírica e hoje a ciência explica o porquê da decisão. A orquestra se divide em naipes, e esses naipes se distribuem no palco de forma estética e acústica para proporcionar o equilíbrio dos sons, a fim de que todos eles cheguem no ouvido da plateia de forma coerente. Quais são os naipes da orquestra? São as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Vejam essa imagem sobre a disposição da orquestra. Se você notar, os instrumentos mais agudos, na maioria das vezes, estão do lado esquerdo e os graves do lado direito, para que as frequências sejam ouvidas de forma separada pelos ouvidos da plateia, destacando cada grupo de instrumento. Alguém lembrou de som estéreo? Pois é, a origem está aí. Pianos e harpas sempre ficam à esquerda, pois o som deles harmoniza com o dos violinos, que são mais agudos. Mais da metade da orquestra é composta pelas cordas. Elas servem para dar corpo e harmonia à música. Atrás das cordas temos o naipe das madeiras. Apesar de muitos desses instrumentos não serem mais apenas de madeira, o nome permaneceu. E eles ficam em uma plataforma que as deixa acima das cordas, sendo que as flautas e clarinetes ficam à esquerda e fagotes e oboés à direita, como são instrumentos que se destacam por melodias mais individuais, o som delas precisa passar por cima das cordas, para o público ouvi-las com clareza. Como em várias obras as madeiras realizam solos, elas ficam no centro da orquestra. E uma curiosidade é que a química dos materiais influencia no timbre ou nas alturas desses instrumentos. Então a flauta transversal, por exemplo, deixou de ser de madeira porque seu som era pouco audível, e a descoberta do uso de metais nobres como ouro, prata e platina para sua fabricação aumentavam a altura do som sem modificar muito o seu timbre. Atrás das madeiras ficam os metais, trompas à esquerda e trompetes e trombones e tubas à direita. Se houver a presença de um piano ou de uma harpa, por exemplo, essa ordem é trocada para que a trompa não seja prejudicada por esses instrumentos. Os metais geralmente possuem mais altura, então devem ficar acima de todos para que o som não embole com os instrumentos dos naipes da frente. Por fim, a percussão fica no fundo, numa posição mais alta e não tem uma organização definida, pois cada obra utiliza de alguns desses instrumentos, nem todos. Como são os instrumentos com maior altura de som, eles ficam no fundo e mais altos. Voltando à banda de rock, essa disposição é a melhor para que o vocalista tenha noção de todos os instrumentos da banda ao seu redor, identificando todos os sons. E tudo isso só funciona se o teatro for construído de forma que os sons que reverberam pelas paredes sejam direcionados de forma harmônica até o público. Os ângulos das paredes importam para que não haja atraso. Então, a engenharia de materiais também é importante, a fim de que os sons sejam absorvidos ou refletidos de forma adequada
e que todos eles cheguem no tempo certo ao ouvido do público. Muita gente não sabe, mas foi a música que estabeleceu a arquitetura das igrejas na Idade Média, quando a música sacra foi levada aos cultos, ou seja, os arquitetos construíam as igrejas em torno do órgão, por exemplo, e nunca o contrário. O ambiente deveria criar uma sensação de conforto, umidade, beleza ao público, todas aquelas sensações de fundo musical que a gente vê em filmes. Vários construtores projetaram as igrejas como caixas acústicas para que os instrumentistas e cantores, ao emitirem os sons, também chegassem de forma harmônica ao ouvido das pessoas. Por exemplo, a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ela foi construída de forma que o coral ficasse no topo da cúpula, fora da vista dos fiéis, acima do órgão de tubos ou das orquestras, ou seja, dar aquela sensação de que anjos estariam cantando no local. Entretanto, tanto o som das vozes quanto dos instrumentos deveriam chegar ao mesmo tempo aos fiéis no solo, mas, por causa da posição do coral, o som do órgão chegava atrasado ao ouvido dos cantores, ou o contrário. Então havia uma falta de sincronia entre a música instrumental e a música cantada, e isso gerava um descompasso. Então, os construtores projetaram as paredes para refletir o som, de forma que toda a música, mesmo descompassada, sofresse alguns atrasos intencionais e chegassem no tempo certo ao público que estava no solo. E essa técnica se espalhou na arquitetura medieval e hoje boa parte dos conhecimentos técnicos científicos da acústica se deve ao trabalho da igreja nessa época. Portanto, a igreja, e a Idade Média não refletem o estereótipo de Idade das Trevas. Nós teremos em breve uma live sobre a Idade Média, sobre mitos e verdades, então fiquem ligados. Assim, tivemos uma passada rápida sobre a ciência por trás da música e espero ter mostrado para vocês que a ciência também tem seu belo, e através dela é que conhecemos a natureza e possamos aperfeiçoar o conhecimento humano e criar coisas cada vez mais interessantes. Obrigados a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.